Olá, graça e paz, tudo bom com você? Prazer muito grande voltar a apresentar para vocês mais uma aula baseada na Confissão de Fé de Westminster. A aula que nós vamos apresentar para vocês hoje está baseada no capítulo 15 da Confissão de Fé e trata exatamente a respeito do arrependimento para a vida. É o assunto que nós vamos estudar hoje, arrependimento para a vida, capítulo 15 da Confissão de Fé. E a Confissão de Fé já começa definindo o arrependimento para a vida como sendo uma graça evangélica. Uma graça evangélica. Isto quer dizer que o arrependimento é um favor que o Evangelho faz a pecadores que não merecem. É bom entender que quando falamos graça, graça é um favor imerecido. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, ela está dizendo que nós somos salvos por conta do favor que Deus faz a nós. Nós não temos méritos em nós mesmos para obtermos a salvação de Deus. Então Deus, de forma graciosa, nos favorece. Ele nos concede a salvação. E então, o arrependimento é um dos aspectos da salvação. E o arrependimento nos é dado como sendo um favor de Deus. E ele faz esse favor a pecadores que não merecem receber o favor de Deus. Deus, em sua bondade, concede a graça do arrependimento ao pecador. E essa graça do arrependimento é operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O Catecismo Maior diz isso aí. A gente está trabalhando na Confissão de Fé, mas essa sentença que eu acabei de citar, que Deus, em sua bondade, concede a graça do arrependimento ao pecador, essa graça é operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Essa foi uma declaração que eu extraí do Catecismo. Pelo arrependimento, o pecador sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-se, se volta para Deus, prometendo que se esforçará para obedecê-lo. Então, note que o arrependimento tem a ver com o aborrecimento do pecado, tem a ver com a nossa postura dentro do pecado. Nós pecamos e então nós nos entristecemos por conta do nosso pecado e nós aborrecemos o nosso pecado. E então nós nos voltamos para Deus, buscando dele o seu perdão, buscando dele a sua graça, buscando dele a sua misericórdia. E então nós prometemos a ele que, segundo a graça dele operada em nossa vida, nós nos esforçaremos para obedecê-lo. Há dois tipos de arrependimento. O primeiro tipo de arrependimento é aquele que leva o pecador a ter tristeza pelo que ele fez, ou pelo pecado que ele cometeu, mas não o induz a abandonar o pecado e a voltar-se para Deus. Então tem esse tipo de arrependimento, que na verdade não passa de apenas um pesar que a pessoa tem, né? Que ela peca, ela percebeu que pecou, ficou triste, mas aquela tristeza que a pessoa teve não o induziu a Deus, não induziu de volta a Deus, pedindo perdão a ele, apenas teve um pesar, apenas reconheceu que errou, ficou triste porque errou, mas não fez nada além disso, não se voltou para Deus em busca de perdão. Um exemplo bíblico desse tipo de arrependimento é Judas Iscariotes. Isso é o que a gente chama de remorso, né? Remorso. É apenas um pesar pelo pecado, apenas uma tristeza pelo pecado, mas que nada mais é feito além de sentir aquela tristeza pelo pecado. Judas é um exemplo desse tipo de arrependimento. Judas pecou traindo o sangue inocente, pecou traindo Jesus, entregando Jesus às autoridades. Ele ficou triste com isso, ele até foi e tentou resolver seu problema, foi lá, falou com o sumo sacerdote, jogou as moedas fora, mas ele não foi a Deus em busca de perdão, ele não foi a Deus em busca de arrependimento. O que foi que aconteceu com Judas? Ele foi se enforcar. Então o arrependimento dele foi apenas uma tristeza pelo pecado, mas uma tristeza que não o levou de volta a Deus em busca de perdão.
O segundo tipo de arrependimento, o segundo tipo de arrependimento, que é o arrependimento para a vida, né? Que não é um mero remorso, mas é o arrependimento para a vida. E esse tipo de arrependimento, que é o arrependimento verdadeiro, não é uma mera tristeza, mas é uma tristeza que é um pesar que faz com que a pessoa vá para Deus, faz com que a pessoa se volte para Deus em busca de perdão e de reconciliação com Deus. E a gente pode usar como exemplo bíblico desse arrependimento verdadeiro, de alguém que ficou triste pelo pecado e se voltou para Deus em fé, buscando o perdão, é Pedro, né? Pedro que negou Jesus 3 vezes, vocês lembram disso, e então ele se arrependeu profundamente e se voltou para Deus em busca do perdão. A gente pode citar um outro exemplo desse arrependimento, Davi que cometeu o pecado, quebrou a lei de Deus, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela. E então Davi se arrependeu profundamente e se voltou para o Senhor em busca de perdão. Ele até ora: Senhor, cria em mim um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi e Pedro são exemplos do tipo verdadeiro de arrependimento, de uma pessoa que peca, que percebeu que pecou, que sentiu pesar daquele pecado, entristeceu-se e foi até Deus buscando o perdão dos pecados. O arrependimento deve estar fundamentado num genuíno senso de pecado, né? Ou seja, eu só posso me arrepender de algum pecado se eu entender que aquilo que eu fiz é pecado, se eu entender que aquilo que eu fiz é pecaminoso. Tem muita gente aí na sua vida de pecado, cometendo seus pecados, mas que não se arrepende porque entende que não é pecado. Então, o arrependimento envolve, primeiramente, um senso de pecado. Eu tenho que saber que aquilo que eu fiz contra Deus é pecado. Eu tenho que saber que aquilo que eu fiz, aquela minha ação, aquela minha atitude, aquela palavra que eu disse, quebrou uma lei de Deus, quebrou um mandamento de Deus. Então, eu tenho que ter o senso de que aquilo que eu fiz é pecado. E então, isso inclui o seguinte, inclui a consciência de culpa, em primeiro lugar. O senso do pecado inclui a consciência de culpa, ou seja, nós somos merecedores da punição, do castigo que o pecado merece. Então, o pecado, o senso de pecado nos leva a ter o senso de culpa, a consciência de culpa. E aqui eu quero fazer um comentário, que há pessoas que acham que o fato de que elas não têm uma consciência culpada por conta de algum ato que cometeu, então isso faz com que ela não seja culpada, faz com que ela seja inocente. Olha, aquilo que eu fiz, eu não tenho nenhum pinguinho de sentimento de culpa, entendendo que que o que vai determinar a sua culpa é se ela tem sentimento de culpa ou não. Mas essas pessoas estão enganadas. O sentimento de culpa pode não vir numa pessoa e todavia aquela pessoa ser culpada por algum pecado. Então, o que determina se um ato é pecaminoso não é o sentimento que a pessoa tem da culpa, mas é o ato que ela praticou. Olha, a gente de vez em quando vê programas na televisão, programas policiais, e um camarada, ele foi acusado de ter matado ou até de ter tentado matar alguém, e ele é preso. E quando ele é entrevistado pelo repórter, e o repórter pergunta: você está arrependido do que você fez? E ele diz: não, eu não estou arrependido. Teve até um camarada que deu mais de 3 facadas na sua ex-mulher, mas graças a Deus ela escapou, ela não morreu. O rapaz foi preso, e quando o repórter perguntou se ele estava arrependido do que ele fez, ele disse que se arrependeu de não ter dado uma 4ª ou uma 5ª facada nela para matá-la de vez. Quer dizer, ele não estava arrependido. Quer dizer, ele não tinha nenhum sentimento de culpa. Aí, o fato de que ele não tinha sentimento de culpa, isso o isenta de culpa? Claro que não. Ele é culpado independentemente de sentimento de culpa. Ele é culpado pelo ato que ele cometeu. E uma vez que ele cometeu aquele ato, ele é merecedor da punição. Ele é merecedor do castigo que o seu pecado merece. Então, o senso de culpa envolve, primeiro, a consciência de culpa. A consciência de culpa. Em segundo lugar, envolve a consciência de corrupção.
como sendo oposta à santidade de Deus, né? Então eu tenho que entender que aquele meu ato pecaminoso foi oposto àquilo que Deus é, foi oposto à santidade de Deus. Aqui eu me lembro de Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Ali Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê os serafins, que são anjos, que estão cantando a santidade de Deus, que estão louvando a santidade de Deus, quando eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Quando Isaías tem aquela visão de quem Deus é, da sua majestade, da sua realeza, da sua santidade, o que acontece? Isaías passa a ter também uma visão dele mesmo. Ele começa a observar que a vida dele é oposta à vida de Deus, que a vida dele é contrária da vida de Deus. Enquanto que Deus é santo, Isaías é pecador, né? E daí ele diz: ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então, Isaías aqui tem a consciência de que ele é pecador, e que ele tem uma natureza corrompida, pecaminosa, e que é uma natureza que é oposta, que é contrária à natureza de Deus, que é a natureza santa. Mas o senso do pecado também envolve consciência de desamparo, isto é, por causa do pecado ficamos separados de Deus, que é a verdadeira vida, né? Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por conta do pecado, nós morremos. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A morte, em essência, significa a separação. Então, dizer que eu estava morto em delitos e pecados significa que eu estou separado da vida de Deus, eu estou separado da comunhão com Deus, e eu estou caminhando para a perdição eterna. Então, é dessa vida que eu tenho, que eu levo, que vai me levar à condenação, que eu devo me arrepender e me voltar para Deus em busca do seu perdão, em busca da reconciliação com Ele, buscando viver uma vida para o louvor dEle, para a glória dEle, vivendo uma vida sempre na presença do Senhor. Então, o senso do pecado envolve isso: consciência de culpa, consciência de corrupção e consciência de desamparo, né? Fomos desamparados por Deus por conta dos nossos pecados, né? Então, a nossa relação agora com Deus, por conta do pecado, não é mais uma relação de amizade, mas agora é uma relação de inimizade. A partir da queda, o homem ficou inimigo de Deus. Daí, então, ele carece de se arrepender disso, de que ele é pecador, de que ele é inimigo de Deus, e que ele precisa ser reconciliado com Deus, e essa reconciliação acontece através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Visto que o pecador carece de se arrepender dos seus pecados, no que consiste o arrependimento? No que consiste o arrependimento? O arrependimento, em sua essência, consiste de algumas coisas. Primeiro, o arrependimento verdadeiro consiste numa aversão. Ou seja, consiste no ódio ao pecado e no pesar pelo nosso pecado pessoal, numa tristeza pelo nosso pecado pessoal. Então o arrependimento verdadeiro começa assim: eu tenho aversão pelo meu pecado, eu tenho ódio pelo meu pecado. Por quê? Eu tenho que entender que o meu pecado é uma infração à lei de Deus. O meu pecado é uma transgressão da lei de Deus. O meu pecado me separa de Deus e me mata. Então eu tenho que odiar aquilo que me matou, aquilo que quebrou a minha comunhão com Deus, e eu tenho que ficar triste por conta disso. O pecado deve ser visto como sendo excessivamente grave à luz da santidade de Deus, à luz da lei de Deus e especialmente da cruz de Cristo. Então eu não posso entender que o pecado é uma coisinha banal, que não tem valor nenhum. É uma coisinha inofensiva, inocente. Não, o pecado é tão grave que separou o pecador de Deus, é tão grave que para que houvesse novamente a união entre Deus e o pecador, foi preciso que Deus enviasse seu Filho ao mundo e morresse morte de cruz, uma morte terrível. Então veja como aos olhos de Deus o pecado é gravíssimo. Se Deus entende que o pecado é gravíssimo, nós temos que ter a mesma visão de Deus e entender que o pecado é algo gravíssimo. Então, o arrependimento envolve que eu devo odiar o pecado, eu devo ter aversão ao pecado, porque Deus tem aversão ao pecado.
O pecado, o arrependimento também consiste em nossa real conversão de todo o pecado para Deus. Ou seja, o arrependimento consiste em que eu devo voluntariamente abandonar todo o meu pecado, entendendo que ele é mau, que ele é odioso. Eu devo, então, ter sincera tristeza, me humilhar por conta do meu pecado e confessar o meu pecado e voluntariamente retornar para Deus buscando reconciliação nele pela fé nos méritos de Cristo Jesus. Então veja, isso é que faltou a Judas. Judas, ele teve um pesar, ele teve uma tristeza, mas ele não se converteu, ou seja, ele não foi até Deus em busca de perdão. O que foi que ele fez? Foi tentar resolver o problema com os homens, com as autoridades judaicas, não conseguiu resolver. O que foi que aconteceu? O que ele fez? Ele foi se matar, né? Então, Judas teve um mero pesar, mas ele não teve assim, ele não teve ódio pelo pecado, ele não viu o pecado como sendo maligno, maléfico, não. E ele não retornou a Deus, ele não buscou reconciliação com Deus pela fé nos méritos e na graça de Cristo. Então, o arrependimento consiste nisso, que eu tenho tristeza pelo pecado e ao mesmo tempo eu me converto, ou seja, eu me volto para o Senhor, buscando reconciliação com Ele, pela fé nos méritos de Jesus Cristo. A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega que significa metanoia. Metanoia é uma palavra que significa mudança de mente. O que é que tem na mente? Pensamento. Então, pecado é a mudança do pensamento, é a mudança da forma como nós pensamos. Então, quando eu não sou crente, eu penso de uma forma, eu tenho uma ideia a respeito do pecado quando eu não sou crente. Eu tenho uma ideia a respeito de Deus quando eu não sou crente. Eu tenho uma ideia do céu, do inferno, da salvação, da condenação. Eu tenho uma ideia, um pensamento sobre isso. Então, o arrependimento envolve que eu mudo a forma de pensar. Então, eu já não penso agora como antes. A minha forma de pensar sobre Deus, sobre o pecado, sobre o céu, o inferno, condenação e salvação muda, porque agora meu pensamento não vai estar baseado apenas no que eu acho, no meu achismo, na minha opinião, mas o meu pensamento agora vai ser dirigido por aquilo que a Bíblia ensina. Meu pensamento vai ser conduzido pelo que a Bíblia ensina. Então, antes eu tinha uma visão de Deus, do pecado, do inferno, do céu. Era um pensamento meu, uma coisa da minha cabeça. Mas a partir da minha conversão, eu passo a ter esses pensamentos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que a Bíblia revela. Então, arrependimento significa mudança de mente, mudança de pensar. Então, isso inclui uma mudança de pensamento, inclui uma mudança de sentimento, de propósito, correspondendo ao nosso novo caráter como filho de Deus. Então, agora, eu sou uma nova criatura, você, meu irmão, é uma nova criatura, você é uma pessoa nascida de novo, regenerada, você não vive mais na morte, mas agora você tem a vida, você foi vivificado, você agora tem um novo caráter, e agora, então, você tem que fazer jus a isso, tendo um novo sentimento, tendo um novo pensamento, tendo um novo propósito de vida. Você não pode, como crente de Jesus, ter a mesma forma de pensar, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito e ter a mesma forma de agir que você tinha quando você não era crente. Então, quando você não era crente, você era assim, mas quando você se converteu a Cristo, agora você é de outro jeito. Houve uma mudança. Se não houve essa mudança na sua vida, se você pensa do mesmo jeito que antes, se você tem os mesmos sentimentos de antes, se você tem os mesmos propósitos de antes, as mesmas atitudes de antes, alguma coisa está errada com a sua conversão. Você não é perfeito. Quando a gente se converte, a gente não fica perfeito. Mas há uma mudança na nossa vida. A gente se converte, ainda tem resquício de pecado em nossa vida, a natureza pecaminosa continua em nós, nós pecamos, mas alguma coisa muda em nós. Se nada mudou em nós, se a gente permanece do mesmo jeito, alguma coisa está errada com a nossa conversão. Deus requer que a doutrina do arrependimento seja tão pregada por todo ministro do Evangelho como são pregadas as outras doutrinas da sua palavra. Chamar os homens ao arrependimento faz parte do conteúdo do Evangelho.
Tem gente que acha a mensagem do arrependimento muito dura. Arrependa-se dos seus pecados, isso é muito duro. Você é pecador, isso é muito duro. Então tem pregador que é influenciado pelo pragmatismo, influenciado pela filosofia de marketing, que eles acham que falar de arrependimento, que os homens são pecadores e que eles têm que se arrepender dos seus pecados, isso é uma mensagem muito agressiva, isso é uma mensagem do passado, do primeiro século, segundo século, mas no século XXI a gente tem que ter uma nova linguagem, tem que ter uma nova forma de tratar os pecadores, nada disso. Mais do que nunca, hoje os pecadores precisam ouvir a respeito do arrependimento. E nós somos chamados a pregar o arrependimento da mesma forma como pregamos qualquer outra doutrina. Assim como nós pregamos a segunda vinda de Cristo, como pregamos sobre santificação, pregamos sobre a salvação, pregamos sobre a Trindade, a dupla natureza de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Do jeito que a gente prega essas doutrinas, nós temos que pregar também a doutrina do arrependimento, que é o chamamento aos homens para que eles se convertam a Cristo, para que eles odeiem seus pecados, abandonem seus pecados e se voltem para Cristo. Arrependimento faz parte do conteúdo do Evangelho. O arrependimento está no Novo Testamento, está nos Evangelhos. O arrependimento foi pregado por João Batista, foi pregado por Jesus, foi pregado pelos apóstolos, foi pregado pelos pais da igreja, foi pregado pelos reformadores, pelos puritanos e também deve ser pregado por nós em nossos dias. Infelizmente, hoje em dia, os pregadores acham que chamar os homens ao arrependimento é uma mensagem agressiva e arcaica e que devemos usar palavras mais suaves. Mas o Evangelho é sempre atual e ordena que os pregadores de qualquer época chamem os homens ao arrependimento. O Evangelho não mudou. O Evangelho, o mesmo, o conteúdo do Evangelho que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos é o mesmo conteúdo que eu tenho que pregar. Se chamar os homens ao arrependimento é uma mensagem agressiva hoje, foi agressiva também no passado, e Jesus pregou isso, e seus apóstolos pregaram isso. No Antigo Testamento os profetas pregaram isso, chamaram o povo ao arrependimento, chamaram o povo de volta para Deus, chamaram o povo a odiar seu pecado, a abandonar seu pecado. Só assim o pecador poderá ser salvo. Só assim o pecador poderá ser reconciliado com Deus. Não existe outra mensagem para reconciliar o pecador com Deus que não é mensagem de arrependimento e de conversão ao Senhor. Então, pregar arrependimento faz parte do conteúdo do Evangelho. Infelizmente, isso está sendo abandonado em nossos dias. Está sendo abandonado em nossos dias, mas o Senhor está chamando os pecadores ao arrependimento também hoje. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15, diz aí, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus, Arrependei-vos e crede no Evangelho, a mensagem de Jesus. Essa mensagem é atual, é para o homem de hoje, porque o homem de hoje é o mesmo homem de antes, é o mesmo pecador, que no passado precisou se arrepender, no presente também precisa se arrepender. Então Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas capítulo 24, verso 47 diz, e que em seu nome de quem? De Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. A mensagem que traz remissão de pecados, a mensagem que traz perdão de pecados é a mensagem do arrependimento. Como é que os pecadores vão ser redimidos dos seus pecados se eles não sabem o que fazer? Como é que eu posso adquirir a remissão dos pecados? Através do arrependimento. Arrependa-se, creia no Evangelho e então você terá seus pecados perdoados. Atos capítulo 3 e o verso 19, Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, está aí a tônica de Pedro. Atos capítulo 20, aí, agora é Paulo diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui a mensagem casadinha, arrependimento e fé. Não basta apenas ter fé, tem que ter arrependimento também. Não basta apenas ter arrependimento, tem que ter fé também. Ou seja, é o pecador sentir pesar pelo seu pecado, é o pecador sentir tristeza pelo seu pecado, odiar o pecado
e ter fé no Senhor, ou seja, se voltar para o Senhor em busca do perdão, em busca da reconciliação com Deus. A confissão de fé ensina que o arrependimento é tão indispensável aos pecadores que, sem arrependimento, ninguém poderá esperar o perdão. Ninguém poderá esperar o perdão. É o arrependimento que traz o perdão. Ou é através do arrependimento que Deus nos dá o perdão. Paulo, pregando em Atenas, lá na Grécia, disse que Deus não leva em consideração o que os homens fazem no tempo da ignorância, ou seja, durante o tempo em que eles não conhecem o Evangelho, desde que, ao ouvir o Evangelho, se arrependam, deixem seus pecados e se voltem para Deus em obediência à sua palavra. Então, Deus é tão gracioso e misericordioso e amoroso, que aquilo que o pecador faz quando não conhece o Evangelho, Deus não leva em conta, desde que o pecador, ao ouvir o Evangelho, ele se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus Cristo. Então, aquilo que ele viveu no passado, Deus não leva em conta. Pelo contrário, Deus perdoa o pecado. Mas se o pecador permanece no seu pecado, não se arrepende, e ele morre no seu pecado, então ele não pode esperar outra coisa senão o suplício eterno, senão o castigo eterno, a vergonha eterna, o horror eterno, o juízo eterno. Então Deus chama o pecador: olha, aquilo que você fez no passado, eu estou disposto a relevar, desde que você se arrependa. Então Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para que o pecador entenda que é pecador, se arrependa do seu pecado, veja que Jesus morreu na cruz por conta da maldade dos seus pecados, abandone os seus pecados e se volte para ele. Se o pecador não fizer isso, então ele não pode esperar perdão dos seus pecados, não pode esperar a salvação. Em Atos 17:30 também, Paulo diz, aquilo que é o texto que eu já citei, né? É o texto que eu já citei. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É a linguagem bíblica, irmãos. Arrependimento não é uma linguagem nossa, inventada, é a linguagem bíblica. Nós temos que pregar o Evangelho usando a linguagem bíblica. E a linguagem bíblica é: pecadores, arrependam-se. A linguagem bíblica é que os homens são pecadores, eles têm uma natureza pecaminosa, corrompida, eles estão mortos em delitos e pecados, estão afastados de Deus. E a linguagem bíblica é: arrependam-se, pecadores, arrependam-se. Eu não tenho que inventar moda, eu não tenho que inventar palavras, inventar termos para ser agradável aos pecadores, não. Eu tenho que usar a linguagem de Deus, eu tenho que usar as palavras de Deus. Então, as palavras de Deus são: vocês são pecadores e vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Se vocês fizerem isso, eu não vou levar em conta o tempo que vocês viveram pecando. Como os homens poderão praticar o arrependimento se os pregadores negligenciam esta mensagem? Como é que os homens, como é que eu posso esperar que pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, se eu estou negligenciando a mensagem que vai fazer isso? Se eu estou negligenciando a mensagem que vai levar os pecadores ao arrependimento? A mensagem que vai levar os pecadores ao arrependimento é a mensagem que vai levar os pecadores à reconciliação com Deus, é a mensagem de arrependimento. Como é que eu vou esperar que pecadores se voltem para Cristo, se voltem para Deus, se eu não prego a mensagem que vai fazer isso, que vai levar o pecador a se voltar para Deus, que é a mensagem do arrependimento? Então, o pregador deve ser fiel à Escritura Sagrada e pregar a mensagem do arrependimento. Os pregadores estão muito ocupados em pregar mensagens de teor psicológico triunfalista. Os pregadores estão aí ocupados em falar de vitória, de sucesso, felicidade no casamento, autoestima, valorização do ser humano, cura, prosperidade, etc. É com isso que os pregadores estão se ocupando. Ninguém vai abandonar seus pecados, ninguém vai se converter de verdade ouvindo isso. As pessoas vão se arrepender, vão se converter de verdade e ter fé no Senhor se eles ouvirem a respeito do arrependimento. A mensagem sobre a ira de Deus, mensagem sobre justiça de Deus, lei de Deus, juízo final, inferno, são mensagens desprezadas, mas são exatamente essas mensagens que podem despertar o arrependimento no coração do pecador.
fala de prosperidade, de vitória, de saúde, não vai conduzir os pecadores ao arrependimento. Não vai conduzir os pecadores a se voltar para Deus. O que vai levar os pecadores a se voltar para Deus é a mensagem do arrependimento. Você é pecador. Você é pecador. Deus odeia o pecado. E Deus está disposto a mandar você para o inferno se você não se arrepender. Deus está disposto a condenar você se você não se arrepender, não odiar seu pecado, não tiver aversão pelo pecado e não se voltar para ele. Deus vai te condenar. O pecador, ouvindo isso, ele, sendo tocado pelo Espírito Santo, ele tem pesar da sua vida pecaminosa, se entristece por seu pecado e ele então se converte ao Senhor. Há muitas pessoas na igreja que nunca foram levadas ao arrependimento. São pessoas que estão na igreja por causa do conjunto instrumental, por causa do grupo de jovens, por causa de amizades e por causa de uma série de coisas, menos porque sentiram necessidade de Cristo e se voltaram para ele em arrependimento. Certamente que a amizade, o grupo de jovens, um conjunto instrumental, pode até ser um meio para que uma pessoa venha à igreja, né? A pessoa é atraída pelo grupo de jovens, por exemplo, e de repente lá ela ouve a mensagem do evangelho e se arrepende de fato e já não permanece na igreja mais por conta daquilo. A pessoa foi atraída pelo conjunto musical, mas ela se arrepende e se converte, então ela está na igreja agora, não mais por conta daquilo. A pessoa foi atraída para a igreja por conta de uma amizade com alguém e de repente ela se arrepende e se converte a Cristo e ela agora está na igreja não mais por conta da amizade. Mas, infelizmente, tem muita gente na igreja que está lá por conta do grupo musical. Se o grupo musical se acabar, esse pessoal sai da igreja. Por conta do grupo de jovens, se esse grupo de jovens diminuir, esse pessoal sai da igreja. A amizade, a pessoa que tem uma grande amizade na igreja, se o grande amigo daquela pessoa sair da igreja, ela também sai. Quer dizer, então, essas pessoas que estão na igreja não é por conta do evangelho, estão por conta de outras circunstâncias. Mas a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e que se voltou de verdade para Cristo, ela permanece na igreja, independentemente de circunstância e de quem quer que seja. A Confissão de Fé diz que os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, né? Ela diz que Deus exige que os homens devem arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados cometidos no dia a dia. E não fazer apenas uma confissão geral do tipo, perdoa os meus pecados cometidos hoje ou durante a semana contra ti. Ou seja, o que nós aprendemos é que quando a gente se converteu a Cristo, a gente se arrependeu dos nossos pecados lá atrás. Então, digamos que faz 10 anos que você se converteu. Então, 10 anos atrás você se arrependeu dos seus pecados. Foi o único arrependimento que você manifestou? Esse arrependimento geral, ou simplesmente você hoje diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Quando você tem consciência de algum pecado em particular. Então, o que o Senhor quer é que você reconheça aquele pecado particular que você cometeu e que você se arrependa dele. Você chama aquele pecado pelo nome. Senhor, eu cometi esse pecado hoje, eu caluniei alguém hoje, eu menti, eu fui desonesto, meus olhos hoje foram lascivos, meu coração hoje foi corrompido. E eu quero confessar esse meu pecado e quero te pedir perdão. Então é se arrepender de cada pecado em particular. E se arrepender no nosso dia a dia, porque nós sempre pecamos por pensamentos, palavras e por assim, Senhor, perdoa o meu pensamento maldoso hoje. Senhor, perdoa aquela palavra maldosa que eu disse hoje. Senhor, perdoa aquela minha atitude maldosa que eu tive hoje. É se arrepender dos seus pecados em particular, pecados específicos e não apenas, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Então nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados de forma particular. Inclusive citando o pecado pelo nome, viu? Senhor, pequei hoje contra o Senhor. Sim, mas qual foi o pecado que você cometeu? Senhor, hoje no trânsito eu perdi a paciência e eu discuti com o motorista no trânsito. Aí você note, você chama o pecado pelo nome. Senhor, eu olhei hoje para alguém com um pensamento impuro, com um olhar impuro.
Então, eu me arrependo disso, perdoa meu pecado. Você deve chamar o pecado pelo nome e se arrepender dos seus pecados particulares. E se arrepender dos seus pecados particulares, né? Então, é isso que você tem que fazer, e não apenas um pedido de arrependimento, um pedido de perdão assim geral. Ninguém tem direito algum de presumir que odeia o pecado em termos gerais, a menos que na prática odeie cada pecado específico. E ninguém tem direito algum de presumir que sente tristeza por seu pecado pessoal em geral, a menos que esteja cônscio de renunciar e de se amargurar por cada pecado específico em que cai, né? Então, o arrependimento verdadeiro é aquele que você olha para o seu pecado particular e diz: hoje eu cometi esse pecado, eu me arrependo desse pecado, eu tenho um pesar por esse pecado, a minha consciência me acusa desse pecado e dele eu me arrependo, Senhor, e eu peço que o Senhor me dê a tua graça, me dê a tua misericórdia, para que eu vigie, para que então eu não venha a pecar novamente, não venha cair novamente nesse pecado. Então precisamos renunciar e nos amargurar por cada pecado específico em que caímos, e não apenas dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, o arrependimento geral, eu me arrependo dos meus pecados. Não, você está consciente de um pecado particular que você cometeu, então confessa aquele pecado, chamando o pecado pelo nome. No Salmo 19, verso 13, diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Note que Davi aqui fala de soberba, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos levados pela soberba, porque nosso coração é naturalmente soberbo. E Davi chama a soberba de grande transgressão, né? Grande transgressão. Ele diz que o Senhor me ajude a dominar a soberba e, consequentemente, a ficar livre de grande transgressão. No Salmo, em Lucas capítulo 19, o versículo 8, que fala a história de Zaqueu, diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja que aqui Zaqueu está confessando um pecado particular. Ele não tá aqui confessando os seus pecados de forma geral, mas ele está confessando um pecado de forma particular, o pecado da defraudação, o pecado da desonestidade. Se eu cobrei, Zaqueu era cobrador do imposto, ele diz: então, se eu cobrei de alguém mais do que eu devia ter cobrado, então disso eu me arrependo e resolvo restituir o que eu cobrei demais. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então veja, nós lemos aqui várias passagens, nos Salmos, em Lucas, em Timóteo, e nessas passagens nós temos confissões particulares de pecados. Aqui, os autores bíblicos mencionam pelo nome soberba, defraudação, blasfêmia, perseguição contra servos de Deus e insolência, que é grosseria, estupidez, ofensa. Veja que o salmista e os autores do Novo Testamento chamam seus pecados pelo nome. Eles dão nome aos seus pecados. E não apenas os meus pecados, mas eles dão nome aos pecados, aqueles pecados específicos. É preciso fazer a Deus confissão particular das nossas faltas, pedindo o perdão de nossas faltas. É isso que Deus requer dos homens. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Daí a necessidade da confissão. Então, aprenda isso. Não há pecado tão minúsculo, tão pequeno, que não mereça a condenação de Deus. Daí então Deus requer que nós confessemos nossos pecados. Mas a misericórdia e a graça de Deus são tão ricas, tão largas, altas e profundas, que não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Veja, não há pecado pequenininho que não mereça a condenação do inferno para o pecador. Também não há pecado tão grande que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus não possa perdoar, que a morte de Jesus, que sua obra na cruz, não possa perdoar.
Então Deus é muito misericordioso e Ele está disposto a perdoar o nosso pecado, seja ele grande ou seja ele pequeno. Aqui eu me lembro de um servo de Deus chamado John Newton. John Newton é autor de um hino famoso. E John Newton, antes de se converter, ele era traficante de escravos. E depois ele se converteu, ele viu o evangelho, se converteu. E quando ele já estava bem velho, assim, bem idoso, ele, orando, disse: Senhor, a minha memória está muito fraca, muito limitada, e eu não consigo mais lembrar de coisa alguma, a não ser de duas coisas. Então, quais eram as duas coisas que John Newton se lembrava? Perfeitamente bem. Que eu sou um grande pecador e que tu és um grande salvador. Disso John Newton não esqueceu. Ele disse que isso estava bem aceso na memória dele. Eu sou um grande pecador e tu és um grande salvador. Significa isso que, assim como não há pecado pequenininho que não possa nos jogar no inferno, o pecado pequenininho não impede que sejamos jogados no inferno. O pecado pequenininho pode nos condenar ao inferno, mas também não há pecado tão grande que Deus não seja maior do que o pecado, que a misericórdia de Deus não seja maior do que o pecado, que a graça não seja maior do que o pecado, para trazer para nós perdão e trazer reconciliação com Ele. João capítulo 6, verso 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançaria fora. Ou seja, o pecador, seja ele um grande pecador, como foi Paulo, por exemplo, como foi Manassés no Antigo Testamento. Se o pecador se volta para Deus pela fé em Cristo, Deus o recebe em seus braços como seu filho e não o lança mais no inferno, porque Deus reconcilia esse pecador com ele através da morte de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para que o pecador não seja condenado, ele precisa estar em Cristo. Ele se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus mediante os méritos de Cristo. E então Deus em Cristo perdoa o pecador. A confissão de fé conclui este assunto do arrependimento afirmando que quando um crente cometeu um pecado que traga escândalo a seu irmão ou à igreja de Cristo, ele deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado, a declarar seu arrependimento aos que estão ofendidos. Então, é o que a Bíblia diz aqui de confessai vossas culpas uns aos outros. Então, se o irmão cometeu um pecado contra o irmão, deve ir lá e se reconciliar com ele pedindo perdão. Se o pecado foi público e afetou a igreja, o irmão deve pedir perdão à igreja, porque ele trouxe escândalo à igreja. Em Lucas 17, 3 e 4, Jesus diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, note que aqui nós temos uma via de mão dupla. A via de mão dupla é o seguinte: o irmão pecou contra mim, ele vem e me pede perdão. É a via vindo. E qual é a via indo? É que eu devo perdoar o pecado do irmão. O irmão pecou contra mim, ele veio a mim e me pediu perdão, arrependido. Então eu devo perdoar o irmão. O texto diz: se 7 vezes no dia ele pecar contra você e 7 vezes ele vier arrependido pedir perdão, perdoe. Né? Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7. Isso significa que nós devemos estar dispostos a perdoar todas as vezes que um irmão pecar contra nós. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orei uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Então, se eu pecar contra um de vocês, eu devo ir até você, contra quem eu pequei, pedindo perdão e buscando reconciliação com você e esperando que você perdoe meu pecado e se reconcilie comigo. Então, o que é que deve ser feito do irmão infrator e arrependido, do irmão que pecou, o irmão que infringiu a lei e agora está arrependido? O que deve acontecer com ele? A confissão de fé diz: isto fez, ou seja, o irmão arrependido e foi buscar perdão. Então, o irmão ofendido, a igreja ofendida,
deve reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Então, a igreja deve perdoar o irmão e se reconciliar com o irmão. 2 de Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo diz: se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que é em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja ele mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então Paulo está dizendo aqui, se alguém pecar e essa pessoa se arrepender, aí perdoa esse irmão e conforta esse irmão, para que ele não seja, para que ele não caia em excessiva tristeza, mas que, pelo contrário, esse irmão possa receber a confirmação do amor da igreja para com ele. Portanto, o dever dos irmãos ou da igreja, quando ofendidos, é perdoar o ofensor e restaurá-lo plenamente com base no seu arrependimento. O cristão está sob a obrigação de perdoar outros ante as infinitas obrigações de seu próprio Senhor, que não só nos perdoa quando nos arrependemos, mas também morreu para redimir-nos enquanto éramos impenitentes. Então, da mesma forma como o Senhor perdoa os nossos pecados, nós também devemos perdoar os pecados dos nossos irmãos. Aquele que pecar contra nós e se arrepender, nós devemos perdoar os seus pecados. Portanto, irmãos, essa foi a nossa aula a respeito do arrependimento. Espero ter trazido alguma luz para vocês sobre esse assunto, para que vocês saibam lidar de forma correta com o pecado, odiando o pecado, tendo aversão por ele e se arrependendo, chamando o pecado pelo nome, pedindo então o perdão de Deus e buscando reconciliação com ele. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus. Amém.